Vamos hoje aprender a encontrar o máximo valor de um intervalo com condicionais. Geralmente nós utilizamos as funções máximo ou maior para encontrar qual que é o máximo valor de uma série, mas ele leva em conta todos os valores. Ele não calcula, por exemplo, qual que é o máximo valor desde que um requisito seja cumprido. Não, ele leva em conta todos os valores e levando em conta todos os valores ele te traz o máximo. A ideia aqui é a gente, respeitado alguns critérios, encontrar qual que é o máximo valor, desde que os outros critérios sejam respeitados. A título de exemplo, nós temos essa base que está na sua tela, onde eu tenho uma papelaria que vende caderno, borracha e caneta, e eu tenho lá 4 vendedores, o Fernando, a Patrícia, a Solange e o Rui. Eu tenho a venda de cada um desses vendedores, de cada um desses produtos em um dado mês. Então, por exemplo, pegando essa linha aqui, eu sei que o Rui, em janeiro de 21, vendeu 15 borrachas. Eu sei que, por exemplo, o Fernando vendeu 3 borrachas em fevereiro. Eu sei que a Solange vendeu, por exemplo, 16 cadernos em março. Então eu tenho uma base longa que tem todo o histórico de vendas dessa turma. Eu quero saber, informando um nome do vendedor e um produto, qual que é o máximo que ele já vendeu. Então, por exemplo, o Fernando em caderno vendeu 14 em janeiro, aí depois em fevereiro ele vendeu 18 e aí depois em março ele vendeu 8. Eu quero trazer como resposta esse 18, porque é o máximo valor com condicional. É o máximo valor desde que a coluna nome seja Fernando, desde que a coluna produto seja caderno. Então, o máximo valor com condições é 18. É isso que nós vamos aprender hoje. Dado uma tabela, trazer qual que é o máximo valor, desde que outras colunas respeitem dados critérios. Eu até fiz uma validação de dados aqui, uma listinha suspensa, para que eu informe o nome, ó, Fernando, produto caderno, e eu consiga trazer nessa célula aqui qual que é o máximo valor desse nome desse produto. Eu posso inclusive depois ir alterando essa informação, que ele vai alterar de forma dinâmica. Antes de mais nada e antes de seguir, caso você tenha a versão do Office 365 ou Excel 2021, eu tenho uma ótima notícia. Existe uma função muito mais pronta que se chama Máximo Cs, que ela funciona como um conte Cs e um soma Cs para você utilizar nesse tipo de cenário. Como que você usa a função máximo Cs? Eu vou fazer até aqui no cantinho, que não é a ideia é eu te ensinar uma forma alternativa e abrangente para todas as versões do Excel, mas a função máximo Cs é o seguinte, você coloca igual a máximo, como eu estou colocando aqui, máximo Cs, digita aí no seu Excel, se ele não tiver a função, não vai aparecer esse máximo Cs aqui embaixo. Isso aqui é só para quem tem a versão 2021 ao Office 365. Digitou máximo Cs, apareceu, você abre parênteses, ele te pede um intervalo onde estão os valores que você quer tirar o máximo. Você vem aqui na tabela e seleciona quais são os valores. Então seleciona a série de dados de onde ele vai tirar o máximo valor. Nesse caso de D2 até D37. Dá um ponto e vírgula, ele te pede intervalo de critérios. Primeira coisa é o critério que você vai ter. Eu quero que o nome seja Fernando. Então vou selecionar, sempre batendo início e fim, tá? Então, ó, começou aqui, então eu começo a selecionar aqui. O fim vai vir até aqui, ó, selecionei o intervalo de nomes. Uma vez informado, você coloca o ponto e vírgula e aí você seleciona esse dado aqui, ó, Fernando no caso, né, que é o nome, dá ponto e vírgula. Então, o A2 até A37 vai ter que ser H2. Quando você dá ponto e vírgula, ele te pede um intervalo de critérios mais um. Você vai colocando ponto e vírgula e vai te pedindo intervalo de critérios, porque você pode colocar mais do que um critério. Aí eu venho aqui e seleciono o produto, no caso, né, a célula inicial aqui é caderno, que bate com o início das outras. Seleciono todo o intervalo de B2 até B37 e aí eu vou selecionar para que esse intervalo seja igual a caderno. Quando eu fecho parênteses e dou Enter, o meu resultado é 18. Por que o meu resultado é 18? Porque o máximo valor do intervalo de D2 até D37, que é o intervalo de máximo que você está colocando, que é o valor aqui da quantidade, desde que o intervalo de A2 até A37, que é o nome, seja igual a Fernando, e desde que o intervalo de B2 até B37, que é o produto, seja igual a caderno, é 18. Então, como que o Excel pensa? Ele vai indo linha a linha, vendo se ao mesmo tempo o intervalo aqui A, que é o nome, é Fernando, e o intervalo B é caderno. Quando ele encontra, ele pega o valor que está aqui no intervalo de máximo que você selecionou, bota numa caixinha e vai para a próxima, até o fim do intervalo. Ele começa com Fernando Caderno, opa, batem os dois critérios, vou guardar 14 aqui. Depois Patrícia Caderno não bate os dois, né? Caderno até bate, mas Patrícia não, então não interessa. Solange Caderno um bate, outro não.
Aqui Fernando Borracha, um bate, outro não, porque Fernando bate, Borracha não. E ele vai passando reto e só quando ele encontra uma linha onde os dois critérios são respeitados, como essa aqui, ó, Fernando Caderno de novo, ele pega esse valor e guarda numa caixinha. Quando ele fechou o intervalo, ele vê tudo que ele tem na caixinha e tira o máximo valor. Então é assim que você tira o máximo com critérios dentro do Excel. No entanto, como eu já havia falado, essa função máximo Cs não está disponível para todas as versões do Excel, apenas para as versões 365 e 2021. Nesse caso, você precisa partir para uma solução alternativa, já que essas outras versões, provavelmente a sua, não tem a função máximo Cs. Como que nós resolvemos esse problema? Você precisa vir numa célula onde nós vamos colocar a nossa informação e nós vamos utilizar cálculo matricial. Cálculo matricial é um cálculo com matriz dentro do Excel. A grande ideia é formar esse intervalo, esse bloquinho, esse grupinho que eu falei, que o Excel vai selecionando quando ele encontra um valor que respeita todos os critérios, nós vamos formar esse grupinho na mão e depois nós vamos tirar o máximo dele. Qual que é a grande pegada? Você vai utilizar a função C, então você coloca C, abre parênteses, e você vai colocar o intervalo do primeiro critério. Então eu quero que esse cara aqui, ó, o intervalo AA, por que eu estou selecionando todo ele? Para ficar mais fácil. Você seleciona o intervalo todo, e aí eu vou colocar CAA, esse cara aqui, essa coluna, for igual a esse cara aqui, ó. Se for igual a Fernando no intervalo AA, aí sim vale a pena eu ir para a coluna B. Então, se esse teste lógico for verdadeiro, eu coloco ponto e vírgula, aí eu vou fazer um novo C, porque eu já livrei muita gente aqui. Só se for Fernando, eu vou fazer essa condição. Então, por exemplo, quando eu encontro Patrícia, Solange, Rui, ele não vai trazer nada. Ele vai zerar a informação, ele vai trazer tudo falso e nem vai seguir. Se ele encontrar Fernando, ele segue. E ele seguindo, o que ele tem que encontrar? Mais um critério. Então, se abre parênteses aqui no valor verdadeiro, tá? Depois do ponto e vírgula. Se abre parênteses, seleciona o novo intervalo, onde está o novo critério. Se esse cara aqui for igual a esse cara aqui. Então, se por acaso a coluna do produto for igual a caderno, aí sim eu vou informar um valor. E qual que é esse valor? Você dá ponto e vírgula, você vai informar o valor ser verdadeiro que está aqui, na coluna DD. Qual que é a grande ideia? Ele só vai chegar nesse valor de DD se passar pelos dois critérios. Então, a coluna A tem que ser H2 o nome. Se for verdadeiro, ele parte para o outro, que é a coluna B, que é o produto, ser igual a caderno. E se for verdadeiro, aí sim ele me pega o valor. Então, aqui eu formei aquele grupinho que eu tinha te falado lá no máximo Cs. Eu só vou pegar o valor da coluna D, que é o valor aqui da venda, se eu passar pelos dois critérios. Então, informou a coluna onde estão os valores que você quer, você vai fechar parênteses. Então, eu fechei esse C aqui, você vai fechar um novo parênteses. Então, esse C aqui, ele já vai trazer para mim apenas os valores que respeitam os dois critérios. Se eu já tenho uma matriz formada com apenas os valores que respeitam esses critérios, eu preciso tirar o máximo deles. Então, depois do igual e antes do C, você vem aqui e digita máximo, abre parênteses, e lá no fim, depois desse último parênteses aqui, você vai fechar o parênteses do máximo que você acabou de abrir. Quando você fizer isso, a sua fórmula está pronta. Essa é a função equivalente ao máximo Cs na versão antiga do Excel, que não seja a 2001 ou a 365. Fez isso e dá Enter? Não, você está fazendo um cálculo matricial. Cálculo matricial, você não dá o input na célula com o Enter. Você dá o input na célula com Ctrl Shift Enter. Então, terminou de digitar, aperta o Ctrl do seu teclado, aperta o Shift do seu teclado e você dá um Enter. Segura as duas e dá um toquezinho no Enter. Você tem a resposta aqui, 18. É assim que você faz o máximo Cs para versões do Excel que não comportam essa função. E aí o que é interessante, ó, se eu mudar aqui de Fernando Caderno e colocar, por exemplo, Solange Caderno, o número é 16. Porque ó, Solange Caderno fez 4 aqui, Solange Caderno fez 9 aqui, e Solange Caderno fez 16 em março, então o máximo é 16. Solange, por exemplo, Borracha. O máximo de Solange Borracha, coincidentemente, é 16. Será? Que estranho, hein? Vamos ver. Solange Borracha, 8. Solange Borracha, 16. E Solange Borracha aqui embaixo, 4. Então, o máximo de Solange Borracha é realmente 16. Vamos colocar Patrícia Borracha, 18. Patrícia Caneta é 8. Será que é 8? Patrícia Caneta, o primeiro está aqui, é 8. Depois Patrícia Caneta é 6.
E por fim, Patrícia Caneta vai ser 6, então o maior é de fato 8. Você poderia trocar o seu máximo Cs por um mínimo Cs. A função mínimo Cs existe no Excel, ó, na versão adequada, mínimo Cs, ó ela aqui. Então você pode trocar o mínimo Cs para encontrar o mínimo valor. Pô, qual foi a pior performance da Patrícia em caneta, por exemplo? Você consegue fazer isso, você faz um mínimo Cs e tira essa informação. Ou você pode trocar aqui no seu cálculo matricial, se a sua versão não comportar, você troca o máximo pelo mínimo e vai encontrar o resultado do mesmo jeito. Não se esqueça, se tiver um critério só, se for um máximo Cs com critério só, você informa o C, a coluna igual a esse critério, e no seguinte você já informa que qualquer coluna. E depois você sai fechando os parênteses. Se por acaso você tiver mais do que 2 critérios, tiver 5 critérios, vai fazendo sempre assim. Se o primeiro critério for igual a um valor, ponto e vírgula. Se o segundo critério for igual a outro valor, ponto e vírgula. Se o terceiro critério for igual a outro valor, ponto e vírgula. Você vai colocando os valores um atrás do outro e no último você coloca ponto e vírgula, informa onde estão os valores, isso sempre entra por último. Informa onde estão os valores, sai fechando parênteses e depois inclui a função máximo. Então é realmente muito simples, não funciona só para 2 critérios, funciona para quantos critérios você desejar. Era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje, espero que tenha gostado. Não se esqueça de, caso você tenha gostado do vídeo, caso tenha te ajudado, não se esqueça de deixar o like, comentar no vídeo que esse vídeo te ajudou e também se inscrever no canal. Nós nos vemos por aí e até mais!